vários assuntos. Emagrecimento ou, na verdade, gasto calórico durante atividade, corrida, natação, ciclismo, parede, muro. Sabe a história da maratona? O muro dos 30 quilômetros? Né? Todo mundo quebra nos 30 quilômetros. Isso é mais evidente na maratona, mas se você for perceber nas provas de endurance, geralmente as pessoas elas dão uma quebrada próximo de 3 horas. O que é essa quebrada? Diferentes grupos de amigos ou diferentes culturas de diferentes esportes vão dar um nome diferente. Mas é quando você fadiga total. Simplesmente parece que você não tem energia para continuar fazendo aquilo. Você apaga. Muro, apaga. Não tem o que fazer dali para frente. E geralmente isso acontece próximo de 3 horas. Falar um pouco sobre isso, porque eu estava falando com um amigo, Sandro. Samuca, você tem algum vídeo, aquelas conversas que costumava ter com a gente, que falava dos porquê tentar limitar o treino a 3 horas? Um dia que você estiver fazendo um vídeo seu aí, manda um salve pra galera aqui, pro pessoal do MTB for Life aí, de Presidente Prudente. Galera, abraço para vocês. Ótimo saber que os vídeos estão ajudando de alguma forma. E o Sandro falou assim, Samuca, porque ele foi meu cliente durante muito tempo, sobre aquelas histórias que a gente conversava, do cuidado com as atividades acima de 3 horas, não sei o quê. Eu falei, Sandro, ótima ideia. Super importante levar em consideração. Uma das coisas que todo mundo que faz educação física e depois na pós-graduação em fisiologia do exercício, cada ser é algo individual. E é difícil você falar para um público em geral quando cada caso deveria ser tratado de forma individual. Tendo falado nisso, considerem que essas informações, esses números, eles têm que ter uma certa flexibilidade. Não são 3 horas, são 2 horas e 45, são 3 horas e 15, não são 500 calorias, são 600, são 400, então levem em consideração ao longo do vídeo essa possível variação. Primeiro, um conceito geral. Quando a gente fala em gasto calórico, às vezes eu fico assistindo alguns vídeos, o pessoal, como emagrecer fazendo isso, quando emagrecer pedalando, não sei o que. Calma. Quando você pega uma pessoa que gosta de esporte, uma coisa é a pessoa que está fazendo esporte para emagrecer. Outra coisa é uma pessoa que está treinando para um determinado esporte, ela gosta de pedalar, correr e etc. Tudo que você não quer é gastar caloria. Você quer se tornar mais eficiente. Quanto mais eficiente você for, menor o gasto calórico, mais rápido você pode ir ou mais longe você pode ir. É engraçado que quando eu saio para pedalar com o pessoal, existem várias pessoas que elas olham e ficam felizes. Eu gastei 1.500 calorias. Eu não acompanho porque esses cálculos eles são imprecisos, mas eles servem como referência. Se eu fosse acompanhar, quando eu saísse para um pedal longo, o que eu gostaria de ver é que eu gastei menos calorias para fazer o mesmo treino. Porque eu sou mais eficiente, exatamente como é o carro. Vamos imaginar que você tem uma viagem de 500 quilômetros. Daí você sempre faz esse percurso em 5 horas. Quando você percebe que você fez em 5 horas e gastou menos combustível, você fica feliz, certo? Por quê? Porque o seu carro é mais eficiente. O motor funciona melhor, a suspensão está bem ajustada, o pneu está bem calibrado. Nós não somos diferentes. Exercício, para quem treina com algum objetivo competitivo ou não, objetivo pessoal, você pode ter como consequência positiva talvez emagrecimento porque você passou a cuidar de forma mais eficiente da alimentação. Mas, por favor, se preocupem em se tornarem mais eficientes, não em gastar mais caloria. Gastar mais caloria pode ser uma consequência do exercício, da intensidade e etc. Eu acho que é isso. Quanto a gente consegue estocar de energia? Ou melhor, existe uma forma de energia que nós estocamos no nosso corpo, glicogênio. O glicogênio ele é estocado nos músculos e no fígado. O quanto a gente consegue estocar de glicogênio? Pode variar. 450 gramas, 500 gramas, 600 gramas. A maior parte, vamos imaginar que você consegue estocar 600 gramas. 500 gramas no músculo, 100 gramas no fígado. Quanto de energia isso te dá? Cada grama de glicogênio, 4 calorias. 4 calorias vezes 600 gramas, 2.400 calorias
é em média o que a gente consegue estocar no nosso organismo, no músculo e no fígado. Para ser repetitivo, para não ter nenhum mal entendido, depende do peso, da idade, do nível de treinamento, da condição de saúde, da atividade física, da temperatura, depende de um monte de coisa. Mas esse número ilustra algo médio. 2.400 calorias. 4 vezes 6, 24, 2.400 calorias. Quanto tempo de exercício eu consigo fazer com essas 2.400 calorias? Vamos imaginar que você gasta 800 calorias, em média, para correr, pedalar ou nadar. Samuca, gasta mais ou menos? 800 calorias em média. 3 vezes 8, 24. 800 calorias por hora, vezes 3 horas, 3 vezes 8, 24. 3 horas. O nosso sistema de fornecimento de energia mais eficiente, ele está próximo de 3 horas. O que acontece depois de 3 horas? Depleção. Você usou aquele estoque de energia. Você deveria estar conseguindo energia através da queima de gordura ou da sua suplementação. Qual que é o problema? O nosso corpo ele não é tão eficiente como a gente gostaria em queimar gordura ou absorver o que a gente está suplementando. O gel, o sanduíche, a paçoquinha, a rapadura, seja lá o que você estiver consumindo. Por isso que próximo de 3 horas, para os amadores, geralmente apaga. Qual que é a grande diferença dos atletas que têm uma ótima performance e da grande média? Eles têm um melhor know-how, um melhor entendimento do corpo, uma melhor assessoria e entender em fazer treinos para potencializar a queima de gordura ou para entender quais são os melhores suplementos que vão ser absorvidos de forma mais eficiente para serem utilizados. Por isso que próximo de 3 horas tudo acontece. Por que geralmente eu falava para o Sandro do começo da história, os treinos acima de 3 horas, eles requerem um cuidado especial. Porque se você não tiver esse cuidado especial, você pode continuar fazendo atividade física. Só que como você acabou o seu glicogênio, o seu corpo não é eficiente em usar gordura, ele não consegue absorver a suplementação, o que ele vai usar? Músculo. E isso gera muito estresse para o organismo. Então você não tem benefício daquela atividade, de modo geral. Ou pelo menos você não tem todos os benefícios que você imaginaria que você teria do ponto de vista treinamento. Você pode aumentar o seu limiar de sofrimento, você pode perceber que, como eles dizem, superação, que você pode ir além dos seus limites. Tomem cuidado com os treinos acima de 3 horas, não é que faz mal. É que talvez você precise de uma extra orientação de como conduzir os seus treinos para potencializar ou para entender quais são as intensidades, como que você faz para fazer com que o seu corpo se torne mais eficiente em utilizar gordura. E você também precisa de uma ótima orientação do ponto de vista nutricional de como conduzir as suas 3 horas de exercício para você aumentar a participação da sua suplementação durante as 3 horas. Eu acho que é isso. Um bônus, eu diria. Quando o seu organismo percebe que os estoques de glicogênio eles estão acabando e o seu organismo sabe que ele não tem tanta eficiência em usar gordura ou usar o suplemento, é como acontece no carro. Quando entra na reserva, começa a piscar. Tudo que eu queria. O que é piscar no nosso corpo? Quando você está lá correndo ou pedalando, o seu corpo ele não sabe se você está fazendo exercício ou se você está correndo de um leão. Se você está num estado de pânico. Quando você tem baixa energia e você está fazendo atividade física, o seu corpo, como uma forma de defesa, de te ajudar, ele libera um monte de adrenalina para você continuar correndo do leão ou pedalando. Essa adrenalina faz com que você se sinta bem para você continuar correndo do leão, não pedalando, instinto de sobrevivência. Se você começar a prestar atenção, se você for pedalar esse final de semana, quando começar a chegar próximo de 2 horas e 40, 2 horas e 45, 3 horas, sem motivo algum, se você perceber que você se sente super bem, o que vai acontecer? Não é que você está se sentindo super bem. O seu corpo liberou um monte de adrenalina, um monte de reações para você se sentir bem. O que vai acontecer imediatamente depois? Crash. Porque em vez de usar aquele momento para você colocar a cabeça no lugar,
se hidratar, diminuir o pace, encontrar um pace, as pessoas usam para acelerar ainda mais. Quando você olha as suas atividades, o histórico próximo de 3 horas é um padrão recorrente. Imediatamente antes de quebrar, você se sentiu bem por um período, e daí quando passa esses 5, 10, 15 minutos dessas reações que fazem com que você continue, aí acabou, você vai se arrastar na estrada, no mar, na piscina, na corrida ou sobre a bike. E eu acho que é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Bons treinos na bike, na corrida, no pedal ou qualquer esporte, eficiência, eficiência e eficiência.